Teve mais uma decisão, a gente está falando bastante de governo Bolsonaro, vamos falar também um pouquinho do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, Josias, e mais uma decisão que favorece o ex-presidente Lula. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o andamento de mais duas ações contra o ex-presidente Lula no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Eu já perdi um pouco as contas de quantos processos são que já foram suspensos, cancelados, né? Nenhum deles ele foi inocentado, mas sim paralisaram as investigações. Segundo a presidente do PT, já foram 19, não sei se com esse já soma 21. Esses processos agora que foram suspensos pelo Lewandowski estão na Justiça Federal do Distrito Federal e são supostas doações da Odebrecht ao Instituto Lula, lá em São Bernardo do Campo, e as compras de um terreno para sediar o Instituto e o apartamento em São Bernardo do Campo. Lewandowski argumentou que, após o STF considerar o juiz Sérgio Moro parcial, também ficou implícita a incompetência dos demais integrantes da Força Tarefa do Paraná para acusar e julgar Lula. Como você interpreta? Essa decisão do Ricardo Lewandowski, Fabiola, de sepultar mais duas investigações contra o Lula, ela é esclarecedora e, ao mesmo tempo, insultuosa. Ela esclarece que era conversa fiada aquela versão segundo a qual a transferência das encrencas do Lula de Curitiba para Brasília não causaria nenhum prejuízo, porque os processos teriam sequência na Justiça Federal aqui da capital da República. Ela insulta a decisão do Lewandowski porque o ministro já nem espera pela reavaliação das provas, ele se antecipa aos juízes de primeira instância, impedindo o reinício dos casos, impedindo que os magistrados analisem. Então, quando os juízes analisam, eles têm arquivado porque já prescreveram os crimes ou porque consideram que o Ministério Público não acrescentou provas novas. Agora, o Lewandowski é original, ele se antecipa aos juízes de primeira instância e arquiva ali, por conta própria, esses dois casos que apuram doações espúrias da Odebrecht para o Instituto Lula, coisa confessada pelos hipotéticos doadores, os executivos da Odebrecht, e também a compra de um terreno que serviria para a construção da sede do Instituto e de um apartamento, que é um apartamento vizinho à cobertura onde mora o Lula. Também muita admissão de culpa, muitas provas no processo, muita delação, tudo isso foi para a lata do lixo. Vale a pena recuar o relógio 14 anos para entender mais ou menos o contexto em que se dá essa decisão do ministro Lewandowski. Em agosto de 2007, quando a denúncia da Procuradoria da República no caso do Mensalão foi convertida em ação penal pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski atuava como ministro revisor do relator de então, que era o Joaquim Barbosa. Ele divergiu muito do Joaquim Barbosa. Terminada esta sessão do Supremo, em que a denúncia do Ministério Público foi convertida em ação penal, o Lewandowski foi jantar num restaurante com amigos. Num dado momento, ele se levantou da mesa para atender o celular. Era o irmão dele, o Marcelo Lewandowski, que ligava para o ministro. Para azar do Lewandowski, do ministro, a repórter Vera Magalhães estava acomodada numa mesa próxima. Ele saiu, foi para uma área mais ajardinada do restaurante para atender ao irmão, para conversar com o irmão. E a repórter Vera Magalhães estava numa mesa bem pertinho e ouviu a conversa. Isso virou notícia na Folha. Nessa notícia, o brasileiro ficou sabendo que o Lewandowski disse que o Supremo atuou, no caso do Mensalão, acuado pela imprensa, na expressão do ministro. Todo mundo, segundo ele, votou com a faca no pescoço naquela ocasião. Aí ele disse, a certa altura, a tendência era de amaciar para o José Dirceu, mais do que foi amaciado. José Dirceu teve algumas imputações retiradas da denúncia. O Lewandowski não parecia muito preocupado com a má reputação, com a má repercussão que as decisões teriam. Para mim, não ficou tão mal
ele disse na ocasião: todo mundo sabe que eu sou independente. O ministro deu a entender que, se não fosse pela faca no pescoço da imprensa, ele poderia ter divergido muito mais do relator Joaquim Barbosa, que foi draconiano com os petistas de então e com os seus operadores no mercado publicitário e no mercado bancário. Não tenha dúvida, disse o Lewandowski naquela ocasião, eu estava tinindo nos cascos. Isso foi divulgado na ocasião, não houve como desmentir. O Supremo teve que soltar uma nota para dizer que era um poder independente, que tinha analisado a denúncia com independência. Agora, essa decisão de enterrar os processos do Lula, assim, sem nenhuma análise do juiz de primeira instância, por razões processuais, sem julgamento do mérito das acusações, mostra que o ministro Lewandowski talvez continue tinindo nos cascos, Fabiola.